Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso 6º encontro online. Meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, para quem não me conhece. Atuo há 34 anos, atendo vários transtornos mentais, transtorno do pânico, depressão, estresse, transtorno de ansiedade generalizada. Boa noite, Cleide. Tudo bom? Que bom, né? Esteja aqui, né, pra gente estar conversando, tirar nossas dúvidas, né, que com certeza tem muitas dúvidas. E hoje eu estou transmitindo o live no grupo da página da Síndrome do Pânico e também no Hangout, tá? Que depois vai estar no meu canal de psicologia no YouTube. Boa noite, Rose. Tudo bom? Se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Tô aqui à disposição. Boa noite, Manu. Tudo bem? Boa noite, Viviane. Boa noite, Rô Andrade. Tudo bom? Olha, se quiser fazer as perguntas que você queria me fazer, tá? Fica à vontade, viu? Boa noite, Júlio. Boa noite, Amarildo. Tudo bem? Boa noite. Fico muito feliz que vocês estejam aqui, né, pra gente bater esse papo, que eu acho que é importante, né? Que eu acho que vocês que estão fazendo tratamento, não importa assim, se estão fazendo tratamento com psicólogo ou psiquiatra, vocês têm algumas dúvidas também, né, a respeito do diagnóstico, se o diagnóstico está correto. Boa noite, Rodrigo! Oi, você tá aqui hoje, hein? Tá bem hoje, Rodrigo? Coloca também aí. Hoje eu participo. Até que. Oi, Camila. Boa noite, tudo bom? Né? Coloca aqui, Rodrigo, a sua experiência, né? Como é que você tá se sentindo? Também é legal, também tá passando, né? Para as outras pessoas. Porque às vezes, tem muita gente às vezes que tá no processo, por exemplo, do transtorno do pânico e não consegue ver uma luz no fim do túnel, não consegue, sabe, visualizar um tratamento legal que possa realmente a pessoa sair desse processo ruim, negativo, de crises constantes. Boa noite, Viviane, tudo bem? A síndrome do pânico, doutora, ela tem cura? Sim, tem cura. Né? Inclusive até nos outros encontros que a gente teve aqui, eu coloquei sobre isso. O que é a cura, gente? Em primeiro lugar, vocês têm que fazer o tratamento do começo ao fim, tá? Não parem o tratamento na metade, porque isso é a pior coisa que existe, né? Então, assim, começar o tratamento, de repente, com psiquiatra e ir até o fim. Começar o tratamento com psicólogo e ir até o fim. Por quê? Nesse processo, por exemplo, da terapia, vocês vão entender qual a origem da síndrome do pânico, por que vocês tiveram essa síndrome lá atrás, né? Não sei se vocês estão me ouvindo direitinho. Vocês estão me ouvindo ou vocês querem que eu coloque o fone de ouvido? Oi, boa noite, Mônica, tudo bem? Deixa eu colocar o fone que eu acho que fica melhor, né? Espera só um pouquinho. Oi, boa noite. Deixa eu colocar o fone de ouvido, que eu acho que fica melhor para vocês, né? Ouvindo, tá falando, tá? Tá falando a respeito da cura, tá? A cura, na verdade, ela existe. E como é que vocês conseguem perceber que a cura realmente ela tá acontecendo no processo de vocês? Em primeiro lugar, vocês vão começar a perceber que as crises elas vão começar a se espaçar, tá? Se de repente você está fazendo um tratamento médico, está tomando a medicação, então, Rodrigo, você colocou há 3 meses, não saía de casa, gente. Hoje frequento shopping, tá vendo? Que legal, né? Enfim, melhorou bem. Muito mesmo. Boa noite, Thelma. Oh, linda, minha prima. Saudades, tudo bem? Porque eu me trato há 11 anos e não fico boa. Então, Viviane, o que eu vou falar pra você? Essa questão, por exemplo, da cura, né, que acabaram de me perguntar.
você, em primeiro lugar, precisa estar conversando com o psiquiatra. Você está tendo crise de pânico ainda? Não deveria ter. Porque a medicação, ela equilibra os neurotransmissores, tá? Por isso que realmente você não tem a crise de pânico. Agora, se você está tomando medicação e continua tendo a crise, é porque alguma coisa não está legal com o remédio. Por isso que é importante sempre assim ter a liberdade de estar conversando com o médico para explicar para ele, olha, realmente eu ainda estou tendo crises, ou de repente efeitos colaterais também, né? Que às vezes a pessoa tem. E na terapia é importante você estar fazendo. Por quê? Porque você vai ter um entendimento de por que você teve às vezes o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, e aí você trabalha isso, tá? Porque na verdade, se você teve a síndrome do pânico hoje, é porque alguma coisa lá atrás, desde a infância, desde a adolescência, de repente não estava muito bem. Por isso que, na verdade, você teve o transtorno do pânico nesse momento, entendeu? E é preciso mudar a forma de pensamento, mudar a forma como você age, como você encara a vida no dia a dia. Não com tanta cobrança, não com tanta tensão, tá? Mas modificar nesse sentido, porque aí você entra no processo da cura. A cura é você não tomar depois mais a medicação, tá? Mas com a retirada que o médico vai estar passando. E aí você vai estar enfrentando situação de estresse, de ansiedade, e aí vai se sentir bem. Então, isso é a cura desse processo. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Quanto tempo? Se quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade, viu? Eu vou estar hoje aqui conversando, né, sobre vários transtornos também, não só o transtorno do pânico, e dúvidas de diagnósticos, de tratamentos, sintomas, tá bom? Vivian, mas ainda evito lugares cheios. Então, o que acontece, Vivian? Se você está evitando lugares cheios, na verdade você está tendo o quê? Uma agorafobia, tá? A agorafobia, na verdade, é muito comum dentro do transtorno do pânico. Então, a pessoa, ela sente que ela vai ter uma crise de pânico num lugar onde, por exemplo, cinema, é um lugar onde tem muita gente, de repente, um shopping, um show, tá? Então, a pessoa fica naquela preocupação, né? Naquela ansiedade antecipatória que a gente fala, que ela fica pensando que ela vai ter uma crise e na hora não vai ter como sair daquele lugar. Então, geralmente, a pessoa fica ou às vezes em lugares estratégicos, ou às vezes perto de saída, né, de uma porta, assim, fica mais fácil da pessoa sair daquele local, se ela tiver a crise do pânico, tá? Então, assim, a agorafobia, ela precisa ser tratada também na terapia, tá, Vivian? Oi, Rose, boa noite, tudo bom? Às vezes eu não consigo ficar em lugares fechados, me sinto sufocada. Então, geralmente acontece muito isso. Eu já tive pacientes que às vezes assim, entrava e falava assim, mas a chave você não pode dar na minha mão, que de repente, sei lá, a porta pode ficar trancada, acontecer alguma coisa, a gente não conseguir sair daqui. Ou às vezes acontece de você às vezes estar em lugares que não tem janela, e aí a pessoa começa a se sentir mal, né, naquele ambiente, tá? Então, por isso que é importante a terapia, gente, sempre com o tratamento médico. Por quê? Porque a terapia ela vai estar te ensinando a lidar com todas essas situações, tá? A lidar com essas situações difíceis que você vão estar enfrentando todos os dias, para que lá na frente você se sinta normal, equilibrada. Você não precisa mais pensar na situação, tá? Boa noite, Mirelle, tudo bom? Se quiser fazer alguma pergunta também, tá? Estou aqui à disposição. Então, e aí muitas pessoas me enviaram várias dúvidas, perguntando também a questão do desmame. Oi, boa noite, Rô. O medo faz envolver a crise? Então, o que acontece no nosso cérebro? No pânico, acontece um desequilíbrio químico também, tá? Da serotonina, que é um neurotransmissor importante, porque ele equilibra o nosso humor, da noradrenalina, da adrenalina, que são neurotransmissores importantes quando você enfrenta uma situação de perigo. Só que quem tem um pânico está enfrentando essa situação de perigo 24 horas, não tem um estímulo externo, onde a pessoa vai estar, entendeu? Enfrentando a situação. Por isso que, em primeiro lugar, vem o pensamento, tá? Depois, aí você sente os sintomas, que seria a crise do pânico.
transpiração excessiva, mesmo no calor, taquicardia, aquela sensação de morte, sabe? A sensação que realmente a pessoa não vai conseguir sair daquele local, a sensação que está tendo um infarto naquele momento. Então, por isso que é uma situação de pânico que a pessoa vive, tá? Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa mudar, gente? Que é uma coisa que é importante, a gente sempre está conversando aqui. É o nosso pensamento, tá? É a forma como a gente encara os problemas da vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada, entenderam? Rô, eu faço tratamento faz 2 meses. É melhor ter algum tempo de melhora. Então, 2 meses é muito pouco, viu, Rô? Porque geralmente, assim, tem pessoas, apesar que assim, tem um aqui, né, no grupo, se ele quiser estar falando, ele começou agora a terapia, e ele já, nossa, a melhora que ele teve, vamos dizer assim, em comparação com outros pacientes, às vezes um paciente leva 1 ano para conseguir a melhora que às vezes, né, esse paciente está tendo. Camila, eu não... é que passa muito rápido, vai para cima, se quiser repetir de novo. Rodrigo, Viviane, assim como você citou, todos os dias tem uma doença, a Rosana bem sabe. Tem que tentar desfocar. Então, a questão, por exemplo, da doença, gente. É legal, Rodrigo, a gente estar conversando sobre isso. No pânico, vem sempre os pensamentos negativos, né? Então, geralmente, assim, são pensamentos que a gente vai adquirindo desde a infância, desde a adolescência, situações que a gente passou lá atrás, que de repente, no dia a dia, a gente vai focar no corpo, tá? Então aí, oi Fran, saudades, boa noite, tudo bom? Então assim, aí o que acontece? A gente vai somatizando no nosso corpo. Então, por exemplo, uma pontada no coração, então eu vou infartar. Então realmente eu vou ter um problema cardíaco mais grave, né? Então, geralmente, a situação de doença é uma situação que a pessoa ela fica muito num pensamento obsessivo. Então, ela não consegue sair desse processo. Então, ou pontada no coração, ou de repente uma azia, né, no estômago. Então, aí, vamos dizer assim, entra no desequilíbrio também químico no cérebro e a pessoa fica nesse pensamento obsessivo. Então, eu vou ter uma doença muito grave, eu não vou conseguir sair dessa situação, entendeu? Eu não vou estar conseguindo me curar. Então, o que é importante no processo da terapia? Entender, em primeiro lugar, por que a pessoa fica nesse pensamento obsessivo da doença. A partir do momento que a pessoa começa a entender esse pensamento obsessivo de doenças no corpo, ela vai aos poucos retirando esses pensamentos negativos. Ela vai eliminando, entendeu? Todo esse processo que às vezes a pessoa sente no sentido de ela ter uma doença grave. Por isso que é importante sempre esse processo da terapia para que a pessoa ela se equilibre mais, para que ela consiga entender e sair desse processo. Rose, boa noite. A síndrome do pânico vem acompanhada de depressão ou a síndrome é uma coisa... Agora passou rápido, não deu para ler tudo. Então, a depressão, gente, é o seguinte... como a pessoa começa a ter limitações na vida, que infelizmente acontece isso. Se a pessoa não busca, vamos dizer assim, um tratamento rápido, ela vai começando a ter várias fobias decorrentes das crises do pânico, tá? Mesmo tomando a medicação, então na terapia o psicólogo ele vai estar trabalhando essas questões. Então a pessoa tem vamos dizer assim, uma autodepreciação muito grande, tá? Uma desmoralização, uma desmotivação. Então tipo assim, mas se eu sair, né, e for me encontrar com os meus amigos, será que eu vou ter uma crise? Então a pessoa fica nessa ansiedade antecipatória, fica sempre numa preparação ruim, negativa do que possa acontecer, tá? E aí, o que vai acontecendo? A pessoa vai entrando num processo de depressão, tá? Então, assim, é uma depressão secundária que a gente fala, tá bom? Você sai desse processo de depressão a partir do momento que você começa a entender que a vida tem que ser tratada de uma outra forma. Não se torturando 24 horas, como eu vejo várias pessoas acontecerem isso, sabe? Ficarem se cobrando muito grande, né? Ficarem se cobrando que realmente tem que sair desse processo. Boa noite, Beth. Quanto tempo? Tudo bem? Se quiser fazer alguma pergunta.
Então, assim, a pessoa ela precisa estar sempre com um pensamento elevado. Isso que é o difícil, gente. É pensar, o nosso pensamento a gente tem que trabalhar 24 horas. Porque é uma fração de segundos que de repente vem um turbilhão de coisas ruins na cabeça. E aí, nesse momento, a pessoa realmente ela não consegue sair de casa, né? Viviane, boa noite. Eu só vivo à noite e o dia é muito ruim. Então, sabe o que às vezes acontece, Viviane? A maioria das pessoas, elas, durante o dia, tá tendo atividades, né? Ou tá trabalhando, ou tá saindo, tá fazendo alguma coisa. Então, ela não fica focada muito no corpo. Então, ela não fica focada muito nas crises do pânico. Quando chega no finalzinho do dia, que geralmente acontece com a maioria das pessoas, ela vai tendo, às vezes, a crise do pânico. Por quê? Vamos parar para pensar. É um momento onde a pessoa ela não vai ter tantas atividades para estar fazendo. Então ela entra em contato com ela mesma. E esse entrar em contato com ela mesma às vezes assusta. Porque de repente, né, é uma questão da gente parar para pensar, né? Por exemplo, quando a pessoa está fazendo terapia, é importante também a pessoa lá fora tá trabalhando com a mente todos os dias. E fazer os autoquestionamentos, sabe? Fazer uma autoanálise. Mas por que eu tô sentindo a crise nesse momento? E geralmente, uma coisa que a gente tem que perceber, quando eu tenho uma crise hoje, se eu for fazer uma retrospectiva da semana, né, que eu tive, eu vou entender o porquê que eu tive essa crise. Não é do nada que ela brota, não é do nada que ela surge, entendeu? Por isso que é importante sempre vocês terem assim, o fio da meada, o que aconteceu lá atrás na semana e que de repente hoje eu tô tendo essa crise. Rô, tudo bom? O medo de ficar louca é normal? Então, por quê? Fisicamente, a pessoa tá bem, né? A pessoa passa por vários exames, a pessoa tá se sentindo super bem, tá se sentindo, né, aparentemente saudável, tá? Então, por isso que às vezes é difícil as pessoas entenderem o pânico. Oi, Neuza, boa noite, tudo bom? Então, por isso que é difícil as pessoas entenderem, né, o processo do pânico, porque é muito subjetivo, né? São coisas do nosso inconsciente. O que é inconsciente? São coisas que a gente não sabe lidar. Aqui, conversando com vocês olhando para mim, né, é a realidade, é a consciência do que está acontecendo na situação, tá? O inconsciente é o que está por detrás desse meu comportamento, é o que está por detrás do meu sentimento. E é isso que é importante trabalhar na terapia. O porquê a gente faz determinados comportamentos. Por exemplo, por que a pessoa precisa ser centralizadora? Por que a pessoa precisa ser perfeccionista? Né? Camila, Rosana, agora o Rodrigo tá 0. Eu que tô zoada. Opa! Assim não dá, né, Camila? Você precisa também se cuidar, né? Porque quem tá junto precisa também tá trabalhando com a mente, né? E tá se sentindo equilibrada também para dar a força necessária, né? Boa noite, Solange, tudo bom? Então, a questão também do desmame, né? Rodrigo, importante ressaltar que esses 10 anos com síndrome do pânico me fizeram entender que ocorre... Como que ocorre é que muita... Aí você vai colocar o restante, né, Rô? Então, assim, o desmame também que estavam me perguntando, gente, o desmame da medicação precisa ser conversado sempre com o psiquiatra, gente. Não vão retirar a medicação por conta. Quem tira a medicação por conta vai ter uma crise muito mais forte depois lá na frente, tá? Às vezes a pessoa fala, mas eu tô me sentindo bem, Rosana, por que eu preciso continuar tomando a medicação, né? Então, os remédios são fortes, né? Eles vão estar equilibrando os neurotransmissores, que esse desequilíbrio químico que eu estava explicando para vocês, tá? Por isso que é importante tomar. Geralmente é um antidepressivo, né, que o médico passa, e um ansiolítico também, para tirar essa tensão no corpo, para dar um relaxamento no corpo, né? Então, o médico vai perceber em que momento da vida de vocês ele vai estar retirando a medicação de uma maneira super tranquila, tá? Para que vocês não tenham nenhum efeito também nesse desmame. E é importante também conversar com a psicóloga, falar o seguinte, ou psicólogo, olha, eu tô tirando a medicação. Então, o processo da terapia, ela tem que ser muito mais focal nesse momento.
A profissional, ela vai ter que trabalhar de uma forma que o paciente se sinta equilibrado também para retirar a medicação, tá? Outra coisa, o alto astral, tudo faz parte da doença, nem muita gente tenta. Como é que é, Rô? Escreve de novo novamente que passou para que vai passando as mensagens e vai subindo. Boa noite, Johnny, tudo bom? Boa noite, José, tudo bem? Se vocês quiserem fazer perguntas, eu tô aqui, tá? Tô à disposição de vocês. Que eu acho legal esses bate-papos, né, que a gente tá tendo, porque às vezes, por exemplo, eu marco as palestras presenciais também, e aí tem muita gente que às vezes naquele dia não pode, né? Boa noite, Ana, tudo bom? Então, Rô falou que a autoestima fica baixa. Sim. Por que fica baixa? Porque às vezes a pessoa tem a dificuldade de estar saindo de casa. Fica naquela ansiedade antecipatória que eu estava falando para vocês. De repente a pessoa, ela fica com medo de ter medo. É o medo de sentir uma crise de repente na rua. Oi, doutora, eu gostaria de saber 3 coisas. Agora, repete de novo, por favor. Tipo, é normal alguém tentar tirar a vida e entrar em depressão? Então, o que acontece, gente? Quem tem pânico pode ficar tranquilo, não se mata, tá? Não vai tentar suicídio. O pensamento, às vezes, vem na cabeça, porque a situação é tão ruim que, às vezes, vocês estão passando, que, às vezes, a pessoa pensa, se eu tirar minha vida hoje, tudo vai se resolver. Não vai se resolver, gente. Vai ser pior ainda. Porque a gente não nasceu com isso. Isso que eu quero que vocês entendam. Tem muita gente que fala, tá, eu vou ter pânico pro resto da vida. Não vai ter pro resto da vida. Né? Vocês vão se curar. Vocês vão buscar os tratamentos. Quem não tiver em tratamento, vá o mais rápido possível. Porque quando a pessoa tá no grau leve, a pessoa consegue se curar mais rápido. Quem tá no grau grave, que é aquela pessoa que não consegue sair de casa, aí ela vai demorar um pouco mais de tempo para se curar. Então é importante, gente, mesmo assim, mas eu não tenho como buscar ajuda. Tem vários postos de saúde, CAPs, né? Dependendo da cidade onde vocês estão, tá? Que aí eles fazem também o tratamento. Eu tenho também uma ONG, né, que eu acho que já coloquei para vocês, para quem não conhece, eu presido a Associação Nacional da Síndrome do Pânico. Então, o que nós fazemos lá? Nós fazemos grupos de autoajuda, tá? Então, vocês podem participar desses grupos, são extremamente importantes, de vocês estarem lidando com esse processo difícil, mas assim, com a companhia de outras pessoas que estão também no mesmo sentido, no mesmo nível de vocês, entendeu? Então, assim, é importante vocês estarem sempre buscando ajuda. Para quem quiser participar desses grupos de autoajuda, dessa ONG que eu tenho, tá? Pode me enviar e-mail, pode entrar na minha página aqui no Facebook, depois eu deixo a página também, para vocês entrarem em contato e estarem participando. Oi, Neuza. Ih, passou rápido, Neuza. Repete de novo. Camila, Rosana, meu médico acredita que eu esteja com estresse pós-traumático. Tô tomando sertralina. Então, Camila, olha, pelo que eu sei do seu caso, né, realmente pode ser. E o estresse pós-traumático, você vai ter crises de pânico, né? Então, você assemelha muito ao transtorno do pânico. Mas, assim, é mais fácil de tratar, entendeu? Então, precisa realmente buscar ajuda o mais rápido possível, tá? Oi, Viviane. Porque a síndrome do pânico, a gente tem hora que esquece das coisas, parece já tá perdendo a memória. Então, o que acontece também? Em função da ansiedade... Neuza, desculpe não ter respondido. Oi, boa noite, mas consegui colocar você ao vivo na página. Legal, Neuza, obrigada. Né? A gente se conhece há tantos anos, né? Então, acho que assim, é legal esse trabalho, né? Que você faz também, né? De ajudar as pessoas. Eu acho que nesse momento as pessoas precisam de muita ajuda. Eu acho que assim, pela situação, né, econômica do país, né, por tudo que está acontecendo na política, tudo isso interfere na vida das pessoas, né? Eu acho que o nível de ansiedade é muito maior. E quanto mais ansiedade vocês tiverem, mais crises de pânico vai acontecendo, tá? Ou mais o transtorno de ansiedade generalizada vai ficando cada vez mais em evidência, porque aí vocês às vezes não conseguem lidar com essas situações. Porque
porque tá tudo muito ansioso, né? Tem muita gente que às vezes está no trabalho e não sabe se de repente amanhã vai permanecer, né? Já tive casos de pessoas que trabalharam tantos anos e foram despedidas. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo numa situação do país que realmente é muito difícil a gente se sentir equilibrada. Por isso que é importante a gente buscar várias técnicas para que a gente consiga isso, tá? Uma das técnicas que eu ensino para todos os meus pacientes, e eu dou curso também para quem quiser, é a técnica do treinamento autógeno, que é um condicionamento mental alemão. Oi, Rosana, tudo bom? Puxa, que saudades, quanto tempo. A Thelma também entrou aqui, viu? Estamos nos encontrando aí, né? Nossos amigos aí de infância aí, né? É legal isso. Oi, Sleninha. Boa noite. A crise pode aparecer mesmo a gente estando inconsciente, distraído ou dormindo? Sim. Tem muitas pessoas que acontece. Oi, Carla, tudo bom? E a filha, como é que ela tá? Então, assim, muita gente tem crise de pânico, às vezes dormindo. Então, às vezes a pessoa tá ali, às vezes assim, tá no estado de repouso, mas na verdade não está totalmente relaxada, tá? Não está num sono profundo. E aí, geralmente acorda com taquicardia, às vezes sudorese, entendeu? Então, acontece mesmo crises, às vezes, quando a pessoa está dormindo. Ou, de repente, a pessoa está em casa, está ali assistindo televisão. De repente, ela pode ter uma crise de pânico também. Não associem a crise de pânico com uma situação de tensão ali que vocês estão passando. No momento da tensão, vocês realmente estão focadas naquilo. Então, vocês não vão ter a crise de pânico naquela hora. Pode ser que depois, passado algum tempo, vocês vão ter a crise de pânico, entendeu? Porque vocês vão estar se sentindo mais relaxadas. Camila, boa noite, tudo bom? A medicação que ajuda? Sim, ela ajuda muito, porque ela vai estar equilibrando os neurotransmissores que entram em desequilíbrio no processo do pânico, tá? Mas a terapia é extremamente importante, gente, porque tem muita gente que fala, eu vou tomar remédio a minha vida inteira, tranquilo, não quero mais saber de fazer mais nada. Se a medicação realmente só curasse, a pessoa ia tomar a medicação e ela fica boa, não é? Então, na terapia é importante a pessoa trabalhar e modificar alguns comportamentos que a gente fala que seriam, vamos dizer assim, negativos. Por exemplo, se a pessoa é perfeccionista, assim, na empresa é ótimo, é perfeito, porque na empresa realmente é aquilo que eu falo para vocês trabalham por 2 ou 3, né, profissionais, e lógico, a empresa, né, vai valorizar. Só que acontece o seguinte, você vai ter um desgaste físico e emocional muito grande, tá? Então, por que fazer as coisas tudo perfeitas? Então, eu acho que tem um entendimento lá atrás, na infância, às vezes na adolescência, né? Por que vocês foram adquirindo esse comportamento, às vezes, de perfeccionismo? Porque isso vai gerando uma cobrança interna muito grande. E aí o que acontece? Um desequilíbrio também químico do cérebro, que seriam dos nossos neurotransmissores. E aí vocês vão tendo mais crises de pânico. Por isso que é importante vocês estarem sempre equilibrando todas essas questões. Então eu vou ser menos perfeccionista, eu vou me cobrar menos todos os dias, né? E aí você entra no processo da cura, porque você vai modificando a forma como você pensa, a forma como você age, você vai ser muito mais proativa, você vai conseguir resolver muito mais as questões do trabalho, sendo menos perfeccionista, entenderam? Sendo menos, se cobrando menos, sabe? Se exigindo menos e se exigindo menos das outras pessoas também ao redor. Oi, Érica, boa noite. Como pode ser diagnosticar a crise do pânico? Porque eu tenho constantes crises de ansiedade, chego a passar muito mal. Então, Érica, o que é importante em primeiro lugar? É você buscar realmente um diagnóstico. Se você está tendo alguns de alguns sintomas, por exemplo, taquicardia, a respiração fica ofegante, as mãos ficam geladas, os pés gelados, às vezes assim, uma sensação que você vai morrer, que você vai infartar. E se clinicamente você está normal, você está bem, então pode ser que você tenha realmente o transtorno do pânico. Mas para que você tenha certeza, é importante você procurar
o diagnóstico. Geralmente os psiquiatras fazem esse diagnóstico e também tem alguns psicólogos que fazem, né? Que de repente assim começam a separar, né? Que a gente fala com o diagnóstico tradicional, para saber se de repente se a pessoa tem diabetes, a pessoa vai ter crise de pânico, tá? A pessoa que tem asma, às vezes tem crise de pânico também, tá? A pessoa, às vezes, que tem problema de álcool ou drogas, tem crises de pânico também, entenderam? Então, de repente, assim, a gente precisa separar, né, a parte clínica também, para a gente fazer um diagnóstico clássico, tradicional, se realmente a pessoa tem mesmo esse transtorno do pânico, ou às vezes pode ser um outro transtorno, um transtorno de ansiedade generalizado, às vezes pode ser só agorafobia, entenderam? Então precisa buscar realmente o diagnóstico correto. Boa noite, Jéssica. Tireoide dá crise de pânico? Dá sim. Geralmente quem tem problema às vezes de hipertiroidismo tem crises de pânico. Então aí dá uma confusão, entendeu? No diagnóstico. Por isso que é importante realmente fazer um diagnóstico correto. Viviane, depois que tive meu filho, minhas crises aumentaram muito. Então, Viviane, precisa começar a entender. Não sei se você faz terapia também, se você faz tratamento médico, mas precisa entender, mas por que realmente está acontecendo isso? Será que você está num nível de ansiedade muito grande? Não sei se é o primeiro filho, e que de repente, sabe, não sei se você está conseguindo lidar com todas essas questões, e aí o que acontece? Você vai tendo mais crises de pânico, em função do quê? Do nível de ansiedade que está sempre aqui em cima, né? Por isso que é importante, a gente sempre está equilibrando o nosso cérebro, tá? E isso que eu estava falando para vocês. No treinamento autógeno que eu ensino para os meus pacientes, eles estão aqui, com o nível de ansiedade aqui em cima. E eles têm sempre condição sozinhos de estar equilibrando o nível de ansiedade, tá? Isleninha, é possível curar a crise apenas com um psicólogo? Depende, Isleninha. De repente, às vezes você tá num grau leve, né? E você não tem necessidade de estar tomando a medicação. E pode ser sim, tá? Camila, qual a linha terapêutica ideal para estresse pós-traumático, na sua opinião? Então, Camila, na verdade, depende. Porque, assim, dentro da psicologia, uma coisa que eu sempre falo para vocês, nós temos várias linhas, são várias técnicas, tá? Hoje em dia, eu vejo assim, nesses 34 anos aí de trabalho, não adianta a gente seguir apenas uma linha específica, ou só analítica, ou só terapia cognitiva comportamental, ou só, de repente, a psicanálise. Não adianta, depende muito, em primeiro lugar, ver o diagnóstico do paciente, ver o que o paciente ele vai conseguir lidar com essa situação. Então, a gente tem que... O profissional, na verdade, é o que geralmente eu faço no meu consultório. Eu faço uma mescla de várias linhas, de várias técnicas, para que realmente dê resultado para aquele paciente, entendeu? Porque, na verdade, quando você chega aqui no consultório, vocês querem as coisas para ontem, né? Tipo, quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo, né, eu vou me curar, né? É como se a gente tivesse uma bolinha de cristal aqui, né? Para resolver, né, as coisas assim rápidas. Depende muito de cada pessoa, né? Eu acho que assim, o tempo para cada um é diferente, né? De repente uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, ela esteja aberta também para mudanças, porque não adianta você só ir na psicóloga e você tá falando as suas coisas, se de repente você não quer mudar, né? A mudança é importante nesse processo da cura, entendeu? Ione, oi doutora, boa noite. Me sinto bem melhor em saber que mesmo longe você tem me ajudado. Ai, que legal. Eu fico feliz, tá? Feliz assim de estar ajudando vocês, né? Dentro do... Lógico que é muito pouco tempo, né? 1 hora, mas sei lá, uma vez por semana a gente vai estar sempre conversando. Camila, entendi. A medicação não atrapalha? Se ela mascara os sintomas, como tratar o problema? Tem Rodrigo, tem que chegar na terapia livre de preocupação e disposto a seguir as recomendações. Isso mesmo, Rodrigo, sabe? Porque aquilo que eu tava falando, não adianta a pessoa chegar aqui e falar, eu quero realmente me tratar. Mas se a pessoa não quer modificar nenhum grauzinho da personalidade dela, é difícil ela se curar, né?
Todos os pacientes que passaram, né, em terapia comigo e de repente se curaram, foram pessoas que quiseram mudar. Lógico, também não é de uma hora para outra, né, gente? Não é um passe de mágica, acho que é um processo. Depende da idade da pessoa, né? Pessoas, adolescentes são mais rápidos, né, pra gente tratar, né, por causa da idade. Crianças também, eu atendo crianças também, às vezes com problema do transtorno do pânico. Então, dependendo da idade da pessoa, às vezes vai levar um tempo maior também para fazer um tratamento. Lógico, vai se curar também do mesmo jeito. Mas assim, vai ter que estar disposta para todo esse processo interno, essa reforma íntima que a gente fala, né? Da pessoa conseguir, entendeu? Se modificar e querer se modificar, né? Fazer esse trabalho junto com o profissional. Isso é importante também no processo da cura. O que fazer para melhorar a síndrome do pânico? Não quero tomar remédios. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. A pessoa chega e fala assim, não quero medicação estraga o corpo e tal. Mas entenda bem uma coisa, dependendo do grau que você esteja da síndrome do pânico, é necessário tomar também a medicação, porque senão você vai ter dores, assim, crises constantes várias vezes durante o dia, né? Lógico, se você estiver num grau, vamos dizer assim, leve do transtorno do pânico, né? Se teve, vamos dizer assim, uma crise hoje, aí daqui mais ou menos um mês você vai ter uma outra crise. Então você está no processo do grau leve. Então até não há necessidade de repente de tomar uma medicação. De repente só com o processo da terapia é importante você estar passando, mas que tem que buscar ajuda, que tem que fazer tratamento, gente, isso tem que ser. Oi, boa noite, Bianca, tudo bom? À noite, doutora, gostaria de fazer uma pergunta. Depois que tive um problema familiar, aí você colocou, doutora, Aline, tudo bom? Toma Rivotril e Estalopram. Faz 3 anos e queria parar, porque tenho vontade de tomar uma cerveja. Isso às vezes, né, acontece, porque, gente, vocês estão tomando medicação, por favor, sabe, não misturem álcool, né, porque isso vai ser prejudicial para vocês, tá? Eu acho que assim, parar a medicação, como eu tava falando, né, no início, não pode parar por conta, tá? É o psiquiatra que realmente vai perceber qual o momento que vocês podem tirar a medicação e que vocês vão estar se sentindo equilibrados também, tá bom? Boa noite, Angélica. Doutora, tenho síndrome do pânico. Ixi, agora passou. Boa noite, Sábata. Boa noite, Beta. Tudo bem? Fui diagnosticada com TAG. Tomo Venlafaxina e Rivotril. Estou triste. Minha psicóloga. Não entendi. Boa noite, Aldi. Doutora, eu não tenho crise severa há mais de um ano, mas perto de menstruar sinto que fico mais ansiosa. Então, isso acontece muito, viu, Aldi? De repente, assim, na menstruação, assim, na tensão pré-menstrual, o que vai acontecer? Você vai ter mais crise de pânico. Por isso que é importante você trabalhar com a tua mente 10 dias antes e às vezes 10 dias depois também, porque dependendo, tem mulheres que têm transtorno... tem essa tensão pré-menstrual há muito tempo, tá? Para você se preparar para você estar lidando com isso. Porque, assim, tem a questão dos hormônios na tensão pré-menstrual. Por isso que a mulher tem mais crise de pânico. Infelizmente, acontece isso, tá? Então, converse com a sua psicóloga, se estiver em tratamento, né? Para que você realmente faça um trabalho focal nesse sentido, para você se sentir mais equilibrada nessa TPM também, tá? Boa noite, Lena, tudo bom? Boa noite, Giovana. Boa noite, Eclícia, né? Florais auxiliam na síndrome do pânico e ansiedade? Então, depende muito, isso que eu tava falando pra vocês. Se a pessoa tá no grau leve, tem um leve, moderado e grave, tá? Então, se a pessoa tá no grau leve, ela pode até nem tomar a medicação. Se a pessoa tá no grau médio, o que é o grau médio? É a pessoa, de repente... ter uma crise hoje, daqui mais ou menos uns 15 dias tem uma outra crise. E de repente, às vezes uma coisa muito rápida, às vezes, sei lá, uns 20 minutos, né? No grau grave, a pessoa vai ter uma crise hoje, vai ter uma crise depois de amanhã, vai ter uma crise depois de amanhã, então de repente numa semana ela vai ter, sei lá, umas 4 crises, né? E ela começa a ter o medo de ter medo. Então ela fica muito em função dos sintomas do corpo.
E aí a pessoa vai se limitando na vida, aí não vai trabalhar, de repente tem medo de ir pro trabalho que vai ter uma crise, aí a pessoa não sai com os amigos, tem medo de sair porque tem uma crise. Então, no grau médio, no grau grave, a pessoa precisa tomar medicação, gente, tá? No grau leve, até a pessoa pode fazer só a terapia e não precisa tomar medicação. Então, cada caso é um caso, precisa realmente estar conversando com o profissional, né? E apesar que, assim, dos meus pacientes, né, eu converso com os psiquiatras também, então, assim, tem que ter a necessidade de estar tomando a medicação, né? Tem alguns psicólogos que não gostam, né, e falam que não precisa, mas, gente, é uma fase só que vocês vão ter que estar tomando, tá? Então isso vai estar passando, então fiquem tranquilos nesse sentido, tá? Boa noite, Beta, tudo bom? Eu fazia tratamento de síndrome do pânico, mas agora é TAG. Tem alguma diferença, doutora? Claro, muita. Então, porque assim, o transtorno de ansiedade generalizado, o que acontece? Tudo isso está dentro das neuroses, né? Que até estava falando no outra live que eu fiz com vocês. O transtorno de ansiedade generalizada, você fica ansiosa com tudo que vai acontecer. Então, de repente, você vai sair de casa, então aí você já fica ansiosa, o coração fica já meio disparado, a respiração já fica meio ofegante, as extremidades geladas, né? Aí a pessoa fica sempre, ai meu Deus, o que vai estar acontecendo? Será que vai dar tudo certo? Ou de repente vai fazer uma entrevista de emprego e aí fica nesse processo de ansiedade também antecipatória, entendeu? Então a pessoa se deixa levar pelo quê? Pelos sintomas do corpo. Por isso que é importante a gente fazer o papel ao contrário. É de repente assim, a gente conseguir equilibrar os sintomas do corpo, mas de uma maneira saudável, né? Ter o controle de uma maneira saudável. Então, assim, dentro do transtorno de ansiedade, você não vai ter uma crise de pânico. Você vai estar ansiosa com tudo que você vai fazer. De repente, sei lá, combinaram de você se encontrar com, sei lá, com seus amigos para ir no cinema. Você já vai estar numa ansiedade antecipatória, né? Se preparando, de repente, para ir até lá. Não pensando em alguma coisa ruim, mas sempre ali, sempre ansiosa, entendeu? Agora, no transtorno do pânico, você vai ter algumas crises específicas. Então, vai ter alguns sintomas muito mais, que a gente fala, muito mais pesados, muito mais graves. Então, seria ataque cardíaco, sudorese, transpiração excessiva, de repente uma náusea, né, na boca do estômago, uma angústia que a gente sente aqui, um aperto aqui no peito, né? Tremores às vezes acontecem nos braços, nas pernas, né? Então a sensação no transtorno do pânico é a sensação de morte naquele momento, tá? Lógico, vocês não vão estar morrendo, mas o pensamento é esse, eu tô infartando. Então é totalmente diferente do transtorno de ansiedade generalizada. Por isso que também acontece, nesses 34 anos aí de trabalho que eu vejo, tem muitos psiquiatras que fazem diagnóstico errado também. E às vezes dá medicação para o paciente totalmente inadequada. Às vezes a pessoa passa anos fazendo um tratamento que na verdade não vai adiantar, né? Por isso que é importante vocês não gostarem de um psiquiatra, gente, vai no outro, não, sabe? Até realmente vocês se sentirem, aquela empatia que a gente fala, que vocês se sintam à vontade com a pessoa, né? Para você estar tendo a liberdade, para você estar conversando, para você tirar suas dúvidas. Rodrigo, o pensamento estou infartando, mas sei que é isso. Sei, né? Na verdade o pensamento é esse, você está infartando no momento da crise do pânico, né? Mas não vai infartar, não existe nenhum caso, isso eu já falei, gente. Não existe nenhum caso mundial de alguma pessoa que morreu de infarto por causa do transtorno do pânico, tá? Então tirem essa coisa da cabeça. Eu sei que é difícil, né? Mas não tem esse problema. Rô, amor, técnicas de respiração ajuda e passa a crise? Sim, por quê? Quando você está num nível de ansiedade muito grande, né, que o transtorno do pânico está dentro das neuroses da ansiedade, o que vai acontecer? Você vai ficar com a respiração ofegante, vai respirar rápido e curto, né? Vai ter deficiência também de oxigenação no cérebro. Por isso que é importante a respiração diafragmática. Oi, Nilza! Boa noite! Quanto tempo! Tudo bem? Legal, gente. Hoje tem um monte de gente aí, né? Meus amigos aí de anos atrás, né? Que eu tô muito feliz, né? Prima,
Tô muito feliz de estar reencontrando, né, vocês. Então, na respiração, o que é importante? Vocês fazerem a respiração diafragmática, né? É o que, na verdade, os bebezinhos fazem. Que com o passar dos anos, a gente vai respirando tudo errado, rápido e curto, né? Então a gente vai falando e vai, né? Não vai conseguindo nem respirar direito. Tem gente que vai comendo também, né? De uma maneira totalmente errada. Então a oxigenação é extremamente importante a gente estar trabalhando, tá? Até para você não sentir aquela sensação de, às vezes, tontura, né? Que às vezes acontece. Boa noite, Alzira, tudo bem? Eu tenho depressão há anos. Então, Alzira, não sei se você faz tratamento, porque é importante você fazer um tratamento com psiquiatra e também com a terapia, tá? Para estar trabalhando todas essas questões da depressão, né? Para você estar saindo desse processo. Então, o que é importante também, gente? A gente entender uma coisa. A vida tá aí para a gente viver da melhor maneira possível, para a gente ser feliz, né? Para a gente se sentir cada vez mais equilibrada. É isso que a gente tem que estar buscando na vida. E não ficar só nos pensamentos negativos, porque quanto mais pensamentos negativos vocês tiverem, o que vai acontecer? Você vai sentir cada vez mais ansiedade, mais crise de pânico. Por isso que é importante a gente começar a trabalhar com nossos pensamentos positivos. Sabe? Pensar, amanhã vai dar tudo certo, amanhã eu vou acordar feliz, amanhã realmente eu vou conseguir lidar com a situação de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, mais consciente, respirar melhor, entendeu? Então, assim, vocês vão começando a mudar a forma de pensamento. E é isso que vai levando vocês ao processo da cura também. Boa noite, Rosa. Tudo bom? Quanto tempo? Saudades também de você. Você é maravilhosa. Obrigada. Você que é linda. Beta, eu não... Érica, tô com dificuldade para comer. Ultimamente tenho impressão que vou engasgar. Então, Érica, sabe o que acontece? Muita gente fala que às vezes sente uma bola aqui, né? Então, às vezes não consegue nem engolir, né? Então, às vezes tem gente que emagrece muito também por causa disso, né? Porque a ansiedade tá tão grande que a pessoa realmente... Às vezes tem pessoas que ficam com aquele pensamento, tudo que eu for comer, eu vou passar mal, né? Ou eu não vou... Eu vou ter uma crise, de repente, se eu ficar comendo determinados alimentos também, isso acontece, tá? Então, na hora da alimentação, faz uma respiração diafragmática, né? Inspira, conta mentalmente até 4, né? Solta, conta mentalmente até 4. Vai fazendo essa respiração várias vezes e vai se alimentando, olhando para a comida, porque a pior coisa que existe, ainda mais hoje em dia, né? Nesse mundo aí de tecnologia, né? Que tem, a pessoa tá lá, tá comendo, aí tá mexendo no celular, entendeu? Tá vendo a televisão, então ela não tá nem se concentrando às vezes ali no alimento, né? Então precisa ter, sabe, mais tranquilidade, mais equilíbrio, gente, né? Porque aí a ansiedade vai diminuindo cada vez mais. Boa noite, Emiliane, tudo bom? Tá passando muito rápido as mensagens, gente. Quem quiser fazer pergunta novamente. Oi, Expedito, tudo bem? Boa noite. Tenho crise de ansiedade, pode evoluir para a síndrome do pânico? Sim. Porque assim, dentro do transtorno de ansiedade generalizado, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela tem algumas características da personalidade. Isso que é importante também colocar para vocês, tá? Se a pessoa é perfeccionista, se a pessoa é centralizadora, a pessoa acha que tudo que, sei lá, acontece na família, é ela que vai estar resolvendo, é ela que precisa ter, vamos dizer assim, as rédeas nas mãos, né, 24 horas, tá? Se a pessoa se cobra muito, a pessoa é muito exigente. Então, são algumas características da personalidade que, dentro da terapia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar de uma maneira que a pessoa se sinta menos exigente, menos perfeccionista, entendeu? Menos se cobrando na vida, que a pessoa seja mais feliz, que a pessoa entre em contato com prazer na vida, tá? Então, a pessoa consegue realmente se curar. Então, essas características da personalidade são legais. Lógico, quem não quer ser perfeccionista, quem não quer, né, ser centralizadora, quem não quer controlar todas as situações, todo mundo quer, né?
Só que assim, a gente tem que fazer as coisas de uma maneira sempre equilibrada. E é isso que é importante, a gente sempre tá trabalhando com o nosso cérebro. Sabe, se permitir fazer coisas diferentes também, de repente no outro dia, sabe, porque tem gente às vezes que coloca tudo muito, primeiro, segundo, terceiro, quarto, faz uma listinha de atividades no dia. Se não consegue realizar tudo naquele dia, nossa, a pessoa entra em desespero, em pânico. E aí tentar entender o seguinte, se eu não conseguir fazer tudo hoje, ok, eu vou fazer amanhã. A gente respeitar o nosso limite, que aí é uma coisa que as pessoas não respeitam. O nosso limite é saber falar não também, né? Que eu acho que assim, essa coisa da pessoa chegar e falar, pode conversar comigo que eu resolvo tudo, tô sempre aqui, linda, maravilhosa. Não, gente. A gente tem que entender uma coisa. Se vocês estão bem naquele dia, vocês podem até ajudar as outras pessoas. Mas se vocês não estão se sentindo tão bem naquele momento, não fica se obrigando a ajudar as pessoas. Lógico, todo mundo vai querer uma pessoa assim, amiga, né? Da pessoa estar sempre ali, sempre legal, sempre pra estar ajudando. Mas só que chega um determinado momento, vocês vão estar se cobrando de uma tal forma que vocês vão estar se sentindo cada vez piores. Então, isso também é importante a gente estar trabalhando, a gente modificar. Boa noite, Laiana, tudo bom? Basta cada dia seu próprio mal. Não, eu não entendi. Se quiser explicar novamente ou perguntar, Raquel, eu fico revendo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Jana. Quem quiser perguntar novamente, coloca outra vez, porque passa muito rápido, tá? Boa noite, Ana. Me preocupo demais até com as pessoas. Consigo ser eu mesma. Boa noite, Luana. Crise de ansiedade pode aumentar a pressão arterial? Então, Luana, o que acontece? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm pressão baixa. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa está na crise de ansiedade, é diminuir cada vez mais a pressão, tá? Tem pessoas que têm pressão alta, né? Tem uma tendência a ter pressão alta. Então, na crise de pânico, ela vai o quê? Aumentar a pressão. Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Boa noite, Elida. Então, uma coisa que também... Boa noite, Marlene, tudo bom? Uma coisa que é importante também a gente pensar é o seguinte, gente. Não adianta a gente ficar controlando o nosso batimento cardíaco, sabe? Vendo assim a pressão, né? A pulsação, no caso, se ela tá bem ou não. Ficar medindo a pressão toda hora. Por quê? Quanto mais a gente faz isso, mais ansioso a pessoa vai ficando. E o que vai acontecendo? Mais alteração ela vai tendo na pressão, entenderam? E mais o batimento cardíaco vai ficar mais acelerado, né? Então, por isso que é importante trabalhar a mente 24 horas, tá? Oi, Sandra. A prazolam e sertralina seria bom para a depressão e ansiedade? Sim, são medicamentos que são utilizados, né? Então, assim, precisa também ver se você tá se sentindo bem, tá? Se realmente você tá tendo retorno, né? Se você tá sem crise, sem ansiedade, porque a medicação, ela é usada justamente para isso, né? Para vocês se sentirem mais equilibradas. Boa noite, Karina. A síndrome do pânico deixa sequelas? O que acontece, Karina? Na verdade, a síndrome do pânico, se a pessoa não trata, gente, por isso que é importante, tá? Eu sei que ninguém quer tomar medicação, ninguém quer fazer terapia. Ninguém quer chegar e falar da vida, né? Eu sei que é difícil isso. Mas se a pessoa não vai buscar uma ajuda rápida, ela vai tendo várias, vamos dizer assim, sequelas, vai? Né? Então, de repente, a pessoa começa a ter uma hipocondria. Então, assim, ela começa a achar que ela tem todo tipo de doença, tá? Então, de repente, a pessoa, ela pode, às vezes, para relaxar, já tive casos, né, infelizmente, às vezes, de pessoas que bebiam antes de sair de casa para se sentir mais relaxada, porque o álcool, na verdade, né, deixa a pessoa mais relaxada. Então, bebiam um pouquinho e aí, na verdade, o que vai acontecendo? A pessoa vai bebendo e vai, né, tendo vamos dizer assim, um caso pior, né, um caso de alcoolismo, tá? E isso não vai ajudar a pessoa, tá? Então, a pessoa precisa buscar essa ajuda rápida para ela tratar tudo isso. De repente, o que vai acontecendo? A pessoa vai tendo várias fobias decorrentes da síndrome do pânico, tá?
Então, de repente, sei lá, ela teve uma crise de pânico, sei lá, dentro do elevador, né? Ela não consegue mais entrar no elevador. Então, ela acha que sempre quando ela for entrar no elevador, ela vai ter uma crise de pânico. Então, ela vai adquirindo o quê? Uma agorafobia também, né? E aí, de repente, ela não consegue lidar com aquela situação. Ou já tem vários casos, às vezes, de paciente que não consegue viajar de avião. Porque acha que lá no avião, entendeu? Como ela não tem um controle da situação, o que vai acontecer? Ela vai ter uma crise de pânico. Então, ela vai adquirindo essa fobia, né? Por isso que é importante sempre a pessoa buscar uma ajuda rápida, porque senão ela vai ter várias sequelas. Quando ela for tratar lá na frente, vai demorar muito mais para ela fazer o tratamento e para ela ter o processo da cura. Vocês entenderam? Yasmin, esse talopram é bom? Sim, Yasmin, né? Eu acho que assim, não existe um remédio top de linha, tá, gente? Porque às vezes tem muita gente que fala, eu quero tomar o melhor antidepressivo, o melhor, né, ansiolítico. Não existe. Então, cada remédio, ele vai ser de acordo com o organismo da pessoa, né? O escitalopram para você pode ser que esteja super bem, você tá com as crises controladas. De repente, uma outra pessoa vai estar tomando e ela não vai ter realmente uma melhora. Então, quer dizer que o organismo dela não absorveu de uma maneira legal a química da medicação, entendeu? Então, por isso que é importante estar sempre tendo a liberdade de estar conversando com o médico. E falar também dos sintomas que a pessoa está sentindo. Às vezes os efeitos colaterais, que às vezes acontece também em função da medicação. Viviane, não faço tratamento com nenhuma medicação. Faço uso do Rivotril sublingual. Então, você faz, né? Então, você toma o Rivotril sublingual, você faz tratamento medicamentoso com o médico. Né? Você não pode comprar esse remédio sem receita, né? Bebo porque me sinto justamente melhor, porém no outro dia fico horrível. Então, né, Miriam, o que acontece? O álcool, na verdade, é a coisa mais fácil que tem, tá ali, né? A pessoa tá querendo se sentir melhor, querendo se sentir mais relaxada, então ela vai estar tomando o álcool, mas só que isso não vai estar adiantando, né? Isso realmente não vai resolver o problema. Tá? No momento, assim, uma coisa muito momentânea, realmente, a pessoa vai estar se sentindo mais relaxada. Mas no dia seguinte vai ser horrível, né? A pessoa vai acordar com ressaca, né? E vai se sentir mal. Então, não misturem álcool com a medicação, gente, tá? Isso não pode. Érica, tenho medo de tomar... Ih, agora passou. Sabrina, boa noite. Tenho síndrome do pânico há 3 anos. Acho que cada vez perco minha personalidade. Sabe o que acontece? Eu acho que assim, nesse processo, você fica se sentindo desmotivada, né? Então, assim, por isso que é importante você conversar com sua psicóloga, para vocês trabalharem uma forma de você se sentir mais feliz na vida, sentir mais prazer. Porque dentro, às vezes, do transtorno do pânico, o que acontece? As pessoas vão tirando o prazer da vida, né? Então, fica uma coisa muito racional, né? E eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Não, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que tirar isso, eu tenho o quê? A gente tem que primeiro perguntar, eu quero fazer? Eu tô sentindo vontade de fazer? Isso que é importante. Aí depois vai lá e vai pra ação, entenderam? Então não fico na obrigação que eu tenho que fazer as coisas, porque aí vocês vão estar se obrigando cada vez mais. Oi, Franciele, tenho depressão, uso clonazepam à noite, será que é o suficiente? Então, Franciele, se você tá se sentindo bem, né, então tudo tranquilo, é o suficiente, entendeu? Por isso que é importante você estar sempre conversando com o seu médico também. Douglas, doutora, tenho tensão muscular, agora passou. Rose, boa noite, Érica também. Tenho medo de tomar... Citalopram é bom. Então, gente, assim, a questão da medicação. Eu sei que todo mundo quer saber o que é bom, o que não é em termos de medicação. Cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Então, por exemplo, às vezes, nessa ONG que eu tenho, que é da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, para quem está entrando agora, quem quiser participar dos grupos de autoajuda, passa um e-mail para mim, tá? Eu vou deixar a minha página aqui no Facebook, o meu site, para vocês entrarem em contato, tá bom? Então, o que é importante, gente? A medicação que vocês estão tomando, não fica olhando a medicação dos outros, porque cada um vai tomar uma medicação diferente.
Cada organismo vai absorver a química da medicação de uma forma totalmente diferente. Então não fiquem modificando, né? Porque eu vejo muito isso. Eu estou fazendo tratamento psiquiátrico. O meu amigo lá está tomando outra medicação. Nossa, ele está se sentindo bem, eu vou lá no psiquiatra dele. Não vai adiantar, gente. Porque o organismo dele, ele vai estar se sentindo legal com aquele remédio. Para vocês, pode ser que não. Então é isso que eu sei que a ansiedade faz com que a gente queira as coisas tudo muito rápidas para ontem, né? Mas cada um com a sua medicação, tá? Juliana, tenho muitas dores musculares. Então, Juliana, o que acontece? Geralmente a pessoa tem uma ansiedade basal. O que é isso? No final do dia, a pessoa tá com dores no corpo, tá? A pessoa tá muito irritada, de repente, sei lá, teve uma crise na parte da manhã. Então, no final do dia, ela vai sentir cansada, né? Porque, lógico, teve todo um desgaste físico e mental também na crise de pânico, gente. Porque a pessoa fica extremamente rígida também, vai ter dores musculares, né? Por isso que é importante fazer várias técnicas para que você relaxe também no final do dia, entendeu? Para que você consiga um sono reparador, um sono profundo, né? Porque senão no dia seguinte você vai acordar muito mal, né? Oi, Viviane, tudo bom? Tenho muita tensão muscular e muito sono. Então, Viviane, isso que eu estava falando, ansiedade basal faz com que você tenha muita dor muscular, né? Que você tenha realmente uma sensação ruim no final do dia, um cansaço, né? Uma desmotivação, uma falta de vontade para você fazer suas coisas, né? Por isso que é importante, assim, você fazer várias técnicas para que você consiga relaxar, tá? Para que você consiga realmente entrar no estado de repouso. Oi, Michele, tratamento com... passou. Oi, Ero, tudo bom? Faz anos que tomo só frontal, outro remédio não adianta. E tomo todos os dias. Então, Ero, se você tá se sentindo bem com frontal, tudo bem, maravilha. Érica, eu sinto pânico todos os dias. Oi, Ana, passei ontem no psiquiatra. Toma 8 anos. Bromazepam, devido à ansiedade, conclusão. Me receitou cetralina. A cetralina também é muito boa, tá? Oi, Jô, boa noite, tudo bom? O que é agorafobia? Então, agorafobia, que eu estava explicando no início. Você fica com medo de ter uma crise, de repente, sei lá, num show onde tem muita gente, tá? Lugares onde tem muita gente, ou fechado ou aberto. Ir no cinema, né? De repente tem uma crise ali onde tem muita gente também. Ou, de repente, sei lá, ir no shopping onde tem muita gente, né? Então, a pessoa fica com medo de ter uma crise naquele momento e não conseguir sair daquele local, tá? E não conseguir ajuda rápida, né? Boa noite, Johnny, tudo bem? É normal acordar no meio da noite? Sim, Yasmin. Há uns 3 dias meu coração está acelerado. E eu estava... Tá. Lucas, sinto muita fadiga e coração acelerado. Tenho 22 anos. Minhas mãos e pés estão muito frios. O que pode ser? Então, Lucas, o que é importante é você buscar um diagnóstico em primeiro lugar, tá? De repente pode ser transtorno de ansiedade generalizada, pode ser transtorno do pânico, sabe? De repente você pode estar com uma fobia específica, entendeu? Ou só uma agorafobia, tá? Ou às vezes você está passando por um estresse. Porque dentro do estresse também, gente, o que vai acontecendo na vida? A gente vai tendo várias doenças. Por quê? Porque a imunidade do nosso corpo, ela vai ficando cada vez deficiente, né? Então, a gente vai adquirindo, de repente, várias doenças orgânicas mesmo, tá? E aí a gente vai desenvolvendo, né, vários transtornos mentais que a gente fala, né? Então, todo mundo tem alguma coisa. Se for pegar um livro de psiquiatria e você for ler as características de cada doença, você fala, nossa, eu vou ter todas as doenças, né? Então, por isso que é importante a gente primeiro fazer um diagnóstico correto. Ok, fiz um diagnóstico. Agora, o que eu preciso para me cuidar? O que eu preciso para me curar disso? E colocar isso na mente de vocês. Vocês vão se curar, gente. Vocês vão passar por todas essas situações difíceis. Não importa se vocês tiveram há tantos anos atrás. Importa a maneira como vocês vão estar enfrentando esse diagnóstico. E aí vocês vão conseguir modificar forma de pensamento e a forma de comportamento. Tenho certeza que vocês vão se curar, gente. Oi, Kellys. Boa noite. Então, eu queria saber se é normal
ter pânico, medo todos os dias. Sim, se você não estiver fazendo tratamento, Kelly, o que acontece? Você vai ter crises constantes. Por isso que é importante você buscar ajuda rápida. Fazer um tratamento com um psiquiatra e fazer também uma terapia, para você ter um entendimento de tudo isso que está acontecendo com você. Roseli, boa noite. Eu vou ter que implantar marca-passo. Então, Roseli, aí você tem que conversar direitinho com o seu médico, né? Síndrome do pânico tem cura? Oi, boa noite, Eneida. Então, síndrome do pânico tem, gente. Isso que eu tava falando pra vocês, tá? Ninguém nasceu com síndrome do pânico. A gente vai desenvolvendo com o passar dos anos. Por que a gente vai desenvolvendo? Porque a gente fica perfeccionista, a gente se cobra muito, a gente fica muito exigente com a gente, com as outras pessoas. Por isso que a gente vai tendo um transtorno do pânico. Ou por isso que a gente vai tendo um transtorno de ansiedade generalizado. Ou por isso que a gente vai tendo uma fobia, né? Ou por isso que a gente vai entrando no estresse. Então, o que a gente tem que entender? O nosso corpo seria perfeito. A nossa mente também seria perfeita. Só que com o passar dos anos, a gente vai o quê? Lidando com o nosso cérebro de uma forma inadequada. E aí, o que vai acontecendo? São os nossos mecanismos de defesa. Então, a gente vai adquirindo, entendeu? Várias doenças, né? Vários transtornos mentais ou, de repente, várias doenças físicas. Por isso que é importante a gente primeiro trabalhar aqui, no cérebro, gente. Pra gente emitir saúde para o nosso corpo, para a gente conseguir equilibrar a imunidade do nosso corpo, entenderam? E para a gente sentir felicidade na vida. Eu sei que assim, falando isso para vocês, você vai falar assim, nossa, Rosana é louca, né? Como assim sentir felicidade na vida, né? É a gente buscar nas pequenas coisas, sabe? A gente se sentir, às vezes, agradecida das coisas que a gente está vivendo naquele momento, naquele dia específico. Porque a gente vai adquirindo uma força interna muito grande. A gente vai conseguindo o nosso equilíbrio emocional. A gente vai conseguindo lidar com o estresse de uma forma diferente, mais equilibrada. Que é aí que vocês não vão adquirir mais doenças, nem físicas e nem mentais. Entenderam? Oi, Hero, não consigo ficar no meio de muita gente. Impressão que tenho que todos notam que vou passar mal e passo. Então, Hero, o que acontece? Você fica na ansiedade antecipatória, né? De repente você tá ali naquela situação e você achar que você vai ter uma crise de pânico. Então, na verdade, você tá achando que as pessoas estão achando alguma coisa de você. E, na verdade, é o seu pensamento que você projeta nos outros. E aí vai gerando uma ansiedade. E é aí que realmente você vai ter uma crise naquele momento, entendeu? Lucas, tem exercícios para ajudar e combater problemas psicológicos? Sim, Lucas. Então, o que eu falei para vocês, né, agora há pouco, né, que já tá... Nossa, 7h15, gente. A gente passa uma hora assim rapidinho, né? É muito agradável estar conversando com vocês. Então, eu ensino, né, para todos os meus pacientes, eu dou o curso também do treinamento autógeno, que aí tem a apostila, tem um CD de áudio, onde você vai estar equilibrando o teu cérebro todos os dias, você vai estar enviando comandos para o teu cérebro para que você consiga esse controle físico que eu estou falando para vocês. Controla o batimento cardíaco, a pressão arterial, entenderam? Então, realmente, vocês conseguem esse controle de uma maneira saudável, tá? Para quem quiser, depois eu coloco aqui o meu site, né, a minha página, tá? Para vocês entrarem em contato também. Ainda agora nas férias, eu tô dando curso também do treinamento autógeno, que é uma técnica alemã que eu desenvolvi mais aqui no Brasil para a fórmula consciente. O que seria essa fórmula consciente? Por exemplo, conversando com vocês, eu tô mentalizando os comandos do treinamento autógeno. O que eu tô sentindo? Tô sentindo um bem-estar, meu coração tá batendo tranquilo, minha pressão arterial tá tranquila, minhas extremidades estão mornas. Então, eu consigo tudo isso, tá? Então, gente, eu queria te agradecer. Foi muito legal estar conversando com vocês, tá? Para quem quiser, o live vai ficar aqui na página da Síndrome do Pânico, tá? Na página aqui da Neuza. E vai estar no canal também de psicologia que eu tenho no YouTube, tá? E aí, se vocês quiserem ver também as outras lives, tá? É só entrar lá. E aí, semana que vem, depois eu vou estar colocando para vocês o outro dia que a gente vai estar conversando.
Se vocês quiserem, vocês podem colocar depois um monte de dúvidas que ainda não foram respondidas. Desculpa se eu não respondi para todos, né? Porque aí conforme vai passando, né? E aí não dá tempo de ler, né? Todas as dúvidas. Mas coloquem as dúvidas, que aí na semana que vem a gente tira todas essas dúvidas, tá bom? E eu agradeço muito, né? Esse bate-papo aqui com vocês, tá? E aí na semana que vem estarei aqui de novo, né? Pra gente estar conversando e tirar todas essas dúvidas e ajudar da melhor maneira possível, né? Com vocês aí nos tratamentos que vocês estão fazendo, tá bom? Então, muito obrigada. E eu agradeço também as minhas amigas aí, meus amigos, né? Nilza, muito obrigada, tá? Minha prima também que entrou. Oi, Rodrigo, obrigada. Obrigada mesmo, de coração, tá, gente? Um beijão, fiquem com Deus, tá? Até semana que vem. Tchau.